Fala de novo ao vivo. Fala comigo. Fala comigo, mano. Apareceu aí? Apareceu. Agora foi. E aí, desligou o ventilador? Não sei o que. Escolha a sua. Tô tranquilo. Eu estou no caos. Falar sobre ética é um caos interior. Ouça a voz da experiência. Sou a sua consciência. Nossa. É que o seu já está, o meu não vem com sininho. Olha só que coisa. Vou deixar esse aí. Eticamente eu não vou aparecer. Por quê? Porque eu não compartilhei ainda. Olá, tudo bem? Eu sou só a mão. Eu sou a mão. Thaís Ferrari, o Ulisses Porto está desse lado de cá. Opa, cobri ela. Tô aqui, aqui. Tô compartilhando enquanto ela aparece aí. Sim, nossa 6ª live do projeto Seja Você o Repórter, falando sobre ética. A única live dessa edição que a gente vai fazer um debate acerca desse tema, porque as outras a gente trouxe sempre um entrevistado para estar falando sobre assuntos da vivência daquela pessoa. Exato. Então hoje sobre ética, um tema bastante polêmico, bastante relativo, posso dizer assim? Então, acho que a conceituação dele que deve ser relativa, porque eu acho que não é relativo, não. O pessoal sabe o que tem que ser feito, só não quer fazer. Eu sou mais radical nesse sentido. Sim, mas no sentido de... Na verdade, eu sou quase draconiano, pra vocês terem ideia, tá? Eu jamais seria um ateniense, apesar de adorar pensar, mas também não gosto de espartano, é muito músculo, muita coisa, é muito amor entre os amigos, não gosto. Mas no sentido de diferentes culturas. Então, aí entra a parte do complexo, né? Porque ela é complexa quando você... Vamos lá, você conseguiu achar uma definição de ética? Ou eu não pesquisei a definição em si. Então vamos fazer o seguinte aqui. Não, na verdade sim, quando eu fui ver a diferença entre ética e moral, apesar de que eu vi em competências empresariais, minha professora, se ela estiver me assistindo, ela vai ficar brava. Eu pesquisei. Como é que é o nome da professora, que ela não vai ficar sabendo? Vocês não contam pra ela. Como é que ela tá no Facebook? Carol Rodrigues. Carol Rodrigues. Procura no Facebook e avisa que ela tá ao vivo aqui. Então, aí tem a definição de ética como ciência que estuda a moral, e a moral como hábitos, costumes e valores. A questão do social e do pessoal. Então eu vou traduzir de uma forma mais fácil. Marli, bom vê-la aqui nesse mundo. Uma forma síntese, pelo menos de tudo que eu vi, vou fazer de uma forma muito mais tranquila. Ética são princípios, diretrizes, fundamentos. Moral é toda a prática desses princípios, fundamentos e princípios e fundamentos. É isso? Sim. Sim? Paralisei. Ela concordou comigo. É incrível. E para você que está aí acompanhando a gente, curte, comente, compartilhe, tem uma noção de ética para você. Aqui vou até deixar a Thaís, enquanto eu acabo de copiar os links aqui, nesse pequeno livrinho. E às vezes as pessoas vão falar, não, mas tal pessoa é de esquerda, tal pessoa é de direita. Esse livrinho foi que eu peguei como base. Eu sempre gosto de pegar o tema, eu gosto de pegar a partir de um livro, alguma coisa que alguém escreveu. E aqui no comecinho ele põe algumas frases que já foram ditas por pessoas que podem sintetizar o que seria ética, ou ação ética também, ou agir ético. Então, começando com Sócrates. Conhece a ti mesmo. Olha, trava-línguas. É verdade. Agora, Jesus Cristo. Sede perfeitos, como vosso Pai é perfeito. Agora, Kant. Age moralmente. Não sei quem é essa pessoa. Kierkegaard. É um Kierkegaard. filósofo holandês. Meu dilema não significa, em primeiro lugar, que se escolha entre o bem e o mal. Ele designa a escolha pela qual se exclui ou se escolhe o bem e o mal. E agora, Adorno. A triste ciência se refere a um domínio que, por tempos imemoriais, foi considerado o específico da filosofia. Porém, desde a transformação desta em método, caiu no desprezo intelectual, na arbitrariedade das sentenças e, afinal, no esquecimento.
A doutrina da vida correta. A doutrina da vida correta. A doutrina da vida correta. Então, para você, ô Dionísio, tudo bem? Primeiro, eu vou fazer uma síntese também, como eu falei, a questão da ética e da prática, falar um pouquinho sobre a questão exclusiva de um outro elemento. Deixa eu só ver como é que está o som aqui, peraí. Porque depois que a gente toma um tom uma vez de som, a gente aprende. Perfeito. O Carlos Alberto mandou tudo bem, Ulisses e Thaís. Tudo bem, Carlos. Também tem aqui o Eliezer Ferraz assistindo com a gente. Até aqui deixaram um som. Hoje eles estão a fim de boicotar a gente aqui, hein? Pelo amor de Deus. Que não falta som hoje. Pronto, agora está sem som. Ó, volta som. Oh, meu Deus do céu. Ô, Eliezer, Elias, Carlos, Dionísio, Eliezer, Marcos Lisboa. Tá meio complicado aqui porque... como é que pode um negócio desse? Espera aí. Calma que a gente já vai se entender aqui. Eu e a tecnologia, eu não dou meio termo para ela não. Pronto, agora já está entrando aqui. Pronto, que não estava aparecendo para mim. Tem uma coisa interessante. Facebook agora fez uma coisa mágica, só para você ter ideia. Quem não é meu amigo não aparece os comentários quando eu estou logado na minha conta. Só que eu estou logado na conta da rádio. Olha que loucura. Como o pessoal ficou esperto, não? Estou falando. Tudo que eu vi, nós falamos aqui de convergência de mídias, e quando nós estamos falando de ética também, tem um outro elemento que é comum nos dois. É incrível isso, mas sintetizando para você é o seguinte: só existe ética e só existe convergência de mídias porque temos indivíduos. Sem indivíduos não há ética, sem indivíduos não há convergência de mídias. Porque eu tenho só ferramentas, se alguém não usar, e se você que está indo interagir com a gente também, não tem nenhum sentido tudo isso que eu faço aqui, ou que Thaís faz aqui. E o mais divertido da ética é que ela pode ser entendida como o ato de agir correto. Aí eu até provoquei a Thaís e disse: para mim não existe o bem e o mal. Para mim existe o indivíduo humano, que faz escolhas, que produzem consequências que causam dor e consequências que causam felicidade e outros sentimentos bons. Então, para mim é muito simples. Eu não vejo bem e mal. Minha opinião, minha posição, e como ela disse que eu estou certo, eu vou acreditar que eu estou certo de novo. Ou não. Essa dualidade que a gente cria acaba responsabilizando outras pessoas pelo que acontece, né? Inclusive no vídeo que a gente se baseou também para estar falando sobre ética, ela fala justamente disso, que a responsabilidade é toda nossa. As pessoas não vivem nesse vitimismo no sentido de que isso aconteceu porque fulano não me auxiliou, porque ninguém me avisou, ninguém me ajudou. Mas e você? Você conseguiu parar para pensar que a responsabilidade é somente sua? Então isso também tem ligação com a questão da ética, né? Porque a questão do bem e o mal, do certo e errado, é muito particular. E aí eu peguei até E é aquela coisa, né? Nós falamos de pessoas que já tiveram as expressões aí de que não agiram de forma ética. Mas eu peguei num dos vídeos os 10 mandamentos da ética, escrita lá pelo Chalita. Eu falo uns, falo outro. Olha só, pra você ver como tem tudo a ver com ação. Consegue entender minha letra ou não? Pelo amor de Deus. Eu vou começar então. Fazer o bem. Agir com moderação. Saber escolher. Praticar as virtudes. Viver a justiça. Valorizar-se. Valer-se da razão. Valer-se do coração. Ser amigo. Cultivar o amor. Ser feliz. Que maravilhoso, adorei. É simples. 10 mandamentos da ética. Ou seja, você como indivíduo que está aí do outro lado compartilhando com a gente, se você agir como... Aí eu vou pegar a frase... inclusive a frase cristã mesmo: se você fizer ao outro aquilo que quer que façam a você, está perfeito, acabou toda e qualquer confusão. Precisa de lei? Num momento que a gente fala que as pessoas precisam de punições para que a ética exista, então, em alguns casos, em algumas pessoas, precisa sim ter algo que impeça dela deixar de ser ético. Mas, se o certo é certo, e quem age errado
haverá as consequências da sua própria escolha, por que precisa de alguém como o Estado, por exemplo, usando o arbítrio de punir as pessoas porque se criou uma norma? É o convívio social, né? Tem pessoa que precisa dessa coisa de ser manipulado. Inconscientemente, isso está enraizado na pessoa. E tem aqui o comentário do Eliezer, ele participou aqui. Ele disse: boa noite, entendo que ética é distinguir entre 3 perguntas. Eu quero, eu devo, eu posso. Difícil é integrá-los. Boa. Aí chega o Dionísio aqui e fala: Charita foi um ótimo secretário da educação. E quem entra todo cheio de coraçõezinhos? Débora Azevedo. Você vê, perdi o cabelo, mas não perdi o pique ainda. Continuo sendo a mesma coisa que eu era naquele passado distante da década de 80. Parece que foi ontem, né? Ninguém conhece, não sabe nem a idade da Débora, mas vai ter uma ideia de quanto. Por aí você vai ter ideia. Quando ele fala a questão do agir, eu lembro que tem inclusive uma palestra do Cortella. Deixa eu ver se eu marquei aqui para não mentir o que ele disse, ou não omitir. É isso mesmo: quero, devo e posso. Você tem que fazer uma escolha entre isso. Não sou tanto assim não. Ou será que eu sou? Não, eu sou mesmo. Ele é mesmo. Eu sou o top do topo. Eu sou a parte alta. Lourdes, aqui só tem família agora, pelo amor de Deus. Ô esposa, aparece aí também para que eu me sinta acolhido. E até tem isso também, fica essa dica, né? A convivência, ela pede acolhimento. E a ética, ela é um procedimento de você criar condições para que as pessoas não é que se unam, não é só isso, mas que elas se façam a comunhão. Então tem que fazer comunhão. E você, através da ética, ou seja, princípios, fundamentos, você cria a forma de agir para que as pessoas façam a convivência num espaço de tempo que o pessoal chama de moral, ou seja, a ética de uma determinada época, que o pessoal chama, e alguns sintetizam a ética também como o estudo da moral. E até essa questão da comunhão, né, de você estar em ligação com outra pessoa, faz com que os outros tenham essa eficiência do exemplo, né? Você vai pelo exemplo da pessoa, te dá uma boa... Ela acaba transformando em prática aquilo que muitas pessoas falam só com as palavras, né? A questão da ética, ela tem que ser praticada diariamente, não só em post no Facebook. E tem outra coisa, eu que já disse, cansei de falar isso para vocês, quem me acompanha sabe, não sigo pessoas em Facebook da vida, ou seja, tô danado com o Facebook agora porque eu deixei de ter relevância como eu tinha antes. Estou preocupado com isso? Nem um pouco. É só ferramenta de trabalho, eu vou continuar usando ferramenta de trabalho e ponto. Aí eu trago pessoas relevantes como a Thaís, por exemplo, pessoas como vocês que estão aí do outro lado, que tornam essa conversa relevante também, porque, vou exagerar, você burla o sistema, olha como é interessante isso. E aí é que tá, você falou da questão de sanção, né? Mas as pessoas só fazem o certo porque é a sanção, ou fazem o certo porque o certo é certo? Deveria ser a segunda explanação, né? E por que não é? Tô socrástico hoje, sentiram, mesmo. Né? Olha, boa pergunta. É aquela questão também de quando a pessoa tem uma gratificação pelo que ela faz. Então vamos dizer que nós tivéssemos a gratificação, não no caso dela, no meu caso, num outro local aonde eu tivesse benefícios de ordem sexuais, porque se eu ganhasse o paraíso, não é crítica, só estou dizendo para vocês um fato, e eu fizesse uma escolha, estaria certo ou estaria errado? Tem uma moral daquela região, tem uma forma de agir, mas se existe o não matarás, como? Mas isso é muito intrínseco. O subjetivo chegando aí. O fato de você ter essa escolha vai se basear também em quem você é. Como a gente viu no vídeo também, depois a gente vai deixar o link no evento, já está disponível. Já está disponível. Colocaremos o link aqui na live. Vou colocar já. As pessoas precisam também levar em consideração quem elas são. Porque em algum momento isso vai ser exposto, em algum momento a pessoa não vai ter como esconder quem ela é. Então fazer pela recompensa, ou fazer porque existe uma lei, ou porque existe algum tipo de penitência por isso, acaba sendo uma máscara que a pessoa vai utilizando até que o momento ela precisa ser quem ela é realmente, ou porque isso é muito natural do ser humano,
E aí, você faz a ética porque você gosta de ser ético, porque você é ético, ou porque você tem essas recompensas ou punições? É uma boa pergunta. E a resposta é simples, Eliezer. Só para esclarecer, às vezes o que eu quero, mas não posso, posso, mas não devo. Devo, mas não quero. É só invertê-las. É por aí. E volto a dizer, a síntese da nossa conversa é sobre ação. Por isso que eu tenho a teoria do carrinho de supermercado. O que você faz com o seu carrinho de supermercado? Se você deixa no local que pegou, ação correta. Você deixa no meio do caminho, mas alguém vai pegar, alguém ganha para isso. A ação não está correta. Só morrer para dar trabalho pro coveiro. Então, olha, aí tá vendo? Coisa. Eu vou pegar o jeito dela. Só morrer e dar trabalho pro coveiro. Acredito que o certo, o Aldo falando aqui, né, que o certo e errado baseia-se muito mais em seus valores precisos. É isso mesmo. A ética está no DNA. Assina embaixo, Débora, é assim mesmo. Por isso que a gente sempre age de forma ética, porque não tem jeito. Wagner Aldo chegando aqui na nossa live também. Eu até agora entendo que a vida ela só tem sentido quando você pratica aquilo que te faz feliz, mas agrega pessoas que estão na sua convivência. Por exemplo, é ético você... O famoso exemplo do troco a mais. Você devolve. E um outro exemplo de ética. Quando você recebe a menos, você cobra. E muitas vezes as pessoas ficam até com vergonha disso. Então, dentro de uma ação, de um comportamento, eu tenho um esquema que eu uso muito, que é o esquema do meu pai. Se você tem uma sensação confortável, você está correto. Se você tem uma sensação desconfortável, você está no caminho errado. Então, a ética dentro da ideia de DNA... Olá, Fabiana. Bem? Estamos aqui celebrando. Já está em casa, né? Já deixou o serviço, está em casa, respirando feliz, já fez a janta, ou a janta estava pronta. Esse é outro comportamento. Eu, às vezes não, eu sempre cobro dos meus filhos, mas porque eu faço. Que não precisa alguém dizer para você, vai lá e guarda a louça. Agora é minha vez, hein? Vai lá e faz o arroz, entendeu? Você tem que fazer, você faz. E se você não sabe como, você treina e aprende. Ninguém nasceu sabendo. Vou até perguntar aqui, Thaís, eu vou pegar um exemplo da minha história, vou pegar o arroz agora como exemplo. Você fez arroz a primeira vez quando na sua vida? Não me lembro. Quantos anos você tinha? Eu acredito. Essa geração, como é que ela é? É que faz tempo. Mas eu acredito que 14 ou 15 anos. A primeira vez. Eu não vou perguntar quantos anos ela tem, mas só pra você ter ideia. Já fazem uns 5, 6 anos. Já queimou arroz alguma vez? Já. Já deixei papa. E por que os outros, com todo respeito, não fazem a mesma experiência, né? Ninguém nasce sabendo disso. As pessoas têm medo de errar. Tem medo de arriscar. Arrisque, se entregue ao seu prazer de viver. A Fabi está em casa mesmo lá. Eu fiz o arroz a primeira vez na minha vida. Eu já tinha, deixa eu ver aqui, de 7 para 8 anos. E eu lembro que minha mãe... 7 para 8 anos? 7 para 8 anos. Em casa a gente aprendeu junto. Quem conhece minha família, mãe que está aí na espiritualidade já... Maravilhoso. Minha mãe sempre dizia assim, olha, você vai fazer tudo que uma mulher faz, menos gestar filho. E quando você estiver com ela, você esteja com ela porque você a ama, não porque você precisa. Justo. Essa é a regra que minha mãe nos educou. Eu, meu irmão... Então, na verdade, quem cozinha, na minha opinião, melhor na casa do meu irmão é meu irmão. Não porque ele seja meu irmão, porque eu sei a educação que nós tivemos. E também, nessa idade de fazer, eu lembro, foi a última vez que eu queimei, minha mãe me deu uma lição que eu nunca mais esqueci. Hoje vão dizer que isso aí é doloroso, que não deveria. E eu continuo fazendo igual, tá? Então, se quiser, marca aí, põe o Big Brother me encontrando e começa a me sancionar no que você achar que não é devido. Eu não estou nem aí. Qual é uma razão? Eu respondo pelos meus atos, então eu tomo atitude agora. Eu deixei queimar o arroz. Minha mãe, mas por quê? Porque minha mãe falou, ó, o arroz está no forno, no fogo, já tinha uns 10 anos, e você cuida para mim. O que eu fui fazer aos 10 anos? Assistir Jornada das Estrelas. Sempre passava das 6 às 6h30 nos canais da Vida Band. Naquela época eu assistia em TV preto e branco, mas era apaixonado. Queimou o arroz. Sabe o que a mãe fez? Fez outro arroz e falou, sua janta é essa. Fique feliz. Sabe quando que eu queimei arroz de novo ou não? Viu, esposa? Never. E não é porque foi a sanção, porque eu tinha que ter feito um comportamento adequado dentro de uma convivência e não cumpri meu papel.
Então hoje eu sinto muito. O que está acontecendo hoje, a falha é exatamente nesse sentido. Nós deixamos as pessoas acharem que não têm obrigações e elas têm. Então meus filhos sempre fizeram, tem que ser feito, as pessoas estão aqui. Comentei um fato da questão da demora, às vezes de ação, me incomoda isso. Já falei que situações você tem que cumprir, assumiu, cumpra. E o Aldo está falando que ali, que eu tenho que chegar mais perto. Vai daí, porque aqui eu não estou enxergando tudo. Eu costumo partir do princípio que para que eu cobre alguma atitude ou postura de alguém, eu no mínimo devo agir da forma da qual eu cobrei o próximo. Ou como diz, deixa eu só pegar aqui, para mim não comer a bola. Já vou dizer o que eu disse, porque eu sou dialético. Eu deixo aqui com ela, que eu vou pegar o link, que eu estava esquecendo de pegar o link. Você viu? Eu fui fazer uma... voltando aos 10 anos de novo. Nem inaceitável. Essa questão da ética, né, inclusive com essa questão das leis, incompetências empresariais e planejamento de carreira, que foi uma matéria que eu tive no semestre passado, a professora deu um exemplo para falar sobre ética e moral, e ela falou, imagina se você estivesse numa balada, saindo da balada, com muita fome, e aí você vai num supermercado e não tem ninguém, tá simplesmente lá, à sua disposição. E aí, nesse momento você pegaria alguma coisa, porque você está morrendo de fome, e justificaria por conta dessa sua vontade do momento, ou você seria quem você é, no caso de ser ético? E nessa aula tinha alguns alunos de direito participando também. E aí esses alunos, alguns foram pro princípio de que tudo depende. E aí eu até gostaria de perguntar para o Ulisses, ele como é da área, se essa questão do depende é válido nessa questão da ética. Então lembrando que nós temos, até para ficar didático, eu marquei aqui, aonde foi que eu marquei? Isso, a axiologia, que é a ética normativa, a axiologia, que faz o julgamento de valor, e você tem também na ética normativa a deontologia, que faz o senso de dever. É daqui que surgem as normas. Então o senso de dever, como deveria agir o indivíduo que estivesse no mercado vazio, e aí se cria uma norma. Ou seja, se você pegar o que é de terceiro, você está agindo de forma errada, porque tem uma norma que diz que você não pode pegar o que é do outro. Se você estiver com fome e a sobrevivência humana, que aí a Constituição princípio pétreo da Constituição, o direito à vida. Se você estiver com fome, não é só a questão da balada, mas a pessoa fome, e ela precisa se alimentar ou alimentar terceiro. Aí pega até o exemplo do filme e do livro, que eu sou apaixonado por ele, que são Os Miseráveis. É apaixonante. Eu adoro aquele é uma síntese da sociedade. Lembrando que houve regras, num princípio moral numa época, que foram usadas para subjugar indivíduos. Então, para mim, eu que sou adepto à desobediência civil, e aí vão dizer que eu estou falando alguma coisa que aconteceu ontem, não. Sou adepto à desobediência civil sempre, não interessa a que as pessoas digam se A ganhou ou se B perdeu. Eu acho que tem certas normas da convivência legal que elas só servem para uma coisa: manipular e controlar outras pessoas. Então, inaceitável. Então, dentro do direito e como advogado, eu faria os dois caminhos. Defenderia porque havia uma necessidade, uma premência da pessoa, e dizendo que aquela regra não podia ser aplicada porque existe uma questão atenuante ou excusável. Olha o direito como é lindo, maravilhoso, para dizer que você podia fazer o que quisesse. E eu vou pelo princípio simples da moral, da ética, uma coisa muito simples: você faz, você responde. Então, por que o nosso tema está escrito exatamente assim? Ética, você no centro. Para você que está aí, acordar de uma forma definitiva. Para de polarizar direita, esquerda, abaixo, em cima, e adote um comportamento. Você tem que ser ético. Eu sou ético. Eu sou um comportamento ético. E quando eu falho, eu vou corrigir. E aí eu faço a dica para as Irmandades Anônimas. Admitindo que eu tinha errado, eu vou e faço a minha reparação. Inclusive, ainda está chegando, dá tempo ainda de assistir Irmandades Anônimas. Dica para você: se você quiser, visite uma reunião de Irmandade Anônima. Você vai entender como é que apenas 12 passos, 12 tradições, 12 princípios, sem nenhum outro tipo de comportamento normativo, gerenciam vidas e pessoas através da recuperação, seja do álcool, seja de drogas emocionais, de sexo, de jogo, simplesmente porque existem a ética, que são esses princípios, e o agir correto. Serviço,
trabalho, recuperação. Quer mudar o país? Serviço, trabalho, recuperação. Sinto muito, não tem nenhuma outra forma de fazer isso, começando por você. Então, parou na vaga, odeia o parquímetro aqui, regra está lá. Ou você será sancionado, ou você põe um negócio. Desobediência civil diz o seguinte: não concordo, então que todos não façam. Ou eu não vou fazer e pago o preço. Como amigos meus, que são mais anarquistas do que eu, porque pensam mais em Bakunin do que em Proudhon, aí fazem o quê? Não votam. E deixa caçar título, deixa embora. E aí? São escolhas? Eu fiz uma escolha muito clara. Eu quero agir pela ação, jamais pela omissão. O nosso Eliezer volta a carga ali. Sim, ó, tem um ditado que diz: a ocasião faz o ladrão. Não vejo assim. Acho que é o ladrão que procura sempre uma ocasião. Gosto de vocês. Eliezer, muito obrigado. Nós agradecemos a sua presença, a sua fala, e que vocês façam isso mesmo. Compartilhem com os outros, que como nós não podemos vê-los e ouvi-los, é através daqui. Está no indivíduo humano. Eu não abro mão. Vou pegar até um exemplo. Quando começamos o projeto Seja Você Repórter, o ano passado com Thaís, a primeira coisa que eu disse para ela é que eu ia transformá-la em suco. Transformei em suco. Vocês vão ver esse final de semana, nós vamos fazer festa do figo. Tem coisa boa vindo pela frente aí. E até aproveito e faço outra dialético de novo. Gostou do resultado da segunda edição lá do... Muito. Não era o que nós combinamos que ia acontecer? Sim. E aconteceu? Apesar, né, de tudo que aconteceu de contratempo, a gente conseguiu chegar no resultado que a gente planejou e a reportagem ficou sensacional. Vale a pena conferir e também conferir pessoalmente, né, que acaba domingo. Verdade. A exposição Retratos Valinhenses. Eu vou pegar o link aqui, eu vou colocar, já coloquei o link da palestra, está aí nos comentários. Logicamente, agora se for assistir, não vai estar compartilhando com a gente, mas depois fica a dica para você. E também a situação de você... Eu pus ali do... o evento também está compartilhado aqui nos comentários, e também aquela palestra que nós falamos do jiló e do chocolate. Até cita esse exemplo na palestra, e fala assim, que chocolate não precisa dizer para ninguém, todo mundo adora chocolate. Agora jiló pode ser um elemento de sanção. Eu vou fazer jiló para você. Nossa, fez um barulho aqui, né? Que coisa, hoje está divertido. Enquanto eu vou pegar aqui o link para vocês da nossa... reportagem, e aqui eu vou colocar, na verdade, duas. Eu vou colocar para vocês, até virem ou verem depois, a questão dos retratos valinhenses. Está um belo trabalho ali, dedicação plena, e também o que nós fizemos aqui referente às obras ali no SECAP. E aí fica até essa pergunta para você que está aí. Muitas pessoas, quando nós tivemos no vídeo, logicamente que o que aparece para mim, eles falam muito assim: por que não fizeram num outro momento? Então, para você saber a realidade, você tem que buscar informações. E o certo, vamos fazer o comportamento ético correto e moral dentro da sociedade que vivemos atemporal, era fazer no momento onde não houvesse a menor quantidade de fluxo de veículo no local. E por que não aconteceu? Tanto é verdade que o direito permite isso. A justificativa porque você deixou de cumprir aquela norma. Se ela for, novamente volta ao direito, plausível, olha que lindo que é isso, você poderá deixar de ser sancionado. Então, se eu vi uma regra, por que a regra não foi cumprida? Por que o caminho ideal? Aí vou dar uma dica para você. Meus anos de exército me ensinaram o seguinte: ninguém, apesar de estar na norma, planeja nada. Você não planeja nada. Ou talvez você planeje. E é justamente esse olhar para dentro que causa espanto, né? Porque quando alguém está fazendo, parece que a motivação é muito maior dentro do outro. Até no sentido das consequências negativas que aquilo vai trazer para a vida da pessoa. Mas quando é uma decisão que parte de você, que é interna, aí surgem muitos questionamentos, né? Porque você acaba ou culpando alguém, se colocando como vítima, ou pensando nesse tipo de coisa que pode causar pontos negativos em você. Então, uma punição, enfim, alguma coisa que possa realmente fazer com que você reflita e se coloque como errado na situação. A pessoa tem esse certo medo de admitir que foi uma escolha própria e de se redimir, falar, não, eu errei, então eu vou atrás de algo que tá sendo ético. Mas é muito questionável isso. Quando nós falamos de interações, sim, porque o indivíduo sozinho não há necessidade de nenhuma forma de ética ou moral, porque ele está sozinho.
Então, na verdade, que se pergunta muito isso, né? Numa das provocações. Se uma árvore cair na mata, a árvore existe? Ela só existe porque alguém observou a queda dela. Ah, mas fala, não, mas eu sei que a mata está lá, mas se você não viu ela cair, não é real. Se você age de uma forma correta, não é porque você tem norma. Você pode ter uma expressão de fé, uma religião que explica, só que isso é tudo, são princípios de ordem moral. A ética é alguma coisa que está quase como no DNA. Você sabe que uma ação gera uma reação. Você sabe que aquilo que é do outro é do outro, aquilo que é meu é meu. Aí nós vamos tentar dar uma politizada um pouquinho. Analisamos o mundo com um olhar mais capitalista, e analisamos o mundo com um olhar mais socialista. Sem questão de dizer para a direita ou para a esquerda, só dizendo esse olhar. Propriedade privada é meu direito, eu uso absoluto. Isso aí a gente aprende em direito, aprende em sociologia, aprende em filosofia, mas principalmente no direito você entende que a sociedade privada é um direito absoluto ou não é absoluto. Depende de como é que você monta as normas de convivência, as normas legais. E dentro de uma sociedade mais socialista, esse patrimônio seria de todos. Quem está correto e quem está errado. O que produz mais resultados ou menos resultado. Boa noite, Solange. Bem-vinda. Estar aqui com a gente. No final das contas é assim, o que produz as pessoas serem felizes. Lembra? Nós estávamos aqui no... Onde eu pus? Caiu. Aqui, ó. O 10º mandamento, ser feliz. Você seria feliz numa sociedade A ou uma sociedade B? Tem mais um comentário do Aldo, é isso? Isso. O Aldo diz: Ulisses e Thaís, fico com a impressão que infelizmente hoje as pessoas só praticam ou cobram a ética quando ele é diretamente atingido e prejudicado. Te garanto que no final do meu dia tenho a consciência tranquila de que no final do dia fiz o meu melhor e não agi de forma desonesta ou incoerente com o que penso. Justamente isso, a questão da consciência, você deitar tranquilo no seu travesseiro e saber que você foi quem você realmente é. Porque a consequência vai vir de qualquer forma, seja ela positiva ou negativa. Então, quando você pratica coisas que trazem consequências negativas, a consciência é somente sua, por mais que você afete terceiros. Correto, mas as consequências estarão sempre presentes no indivíduo humano. Eu vou pegar aqui para vocês, ó, até para deixar muito claro o porquê que eu falei que existe uma norma, uma norma que é uma norma ética, ou seja, princípios e valores, que são utilizados no modo de agir que gera uma moral interna de um grupo anônimo. Você começa assim, ó, pegar de Alcoólicos Anônimos para você ter uma ideia. Admitimos que eram impotentes perante ao álcool e que tínhamos perdido o domínio sobre nossas vidas. Primeiro passo. Segundo passo, viemos acreditar num poder superior a nós mesmos que poderia devolver a nossa sanidade. Primeiro admito que eu não tenho controle, que eu sofro e que há algo maior, que é como eu quiser denominar, porque se chama poder superior, não é uma religião, é algo que você entende como maior que você, pode ser seus filhos, pode ser uma busca profissional, pode ser uma religião, o que você quiser definir. E aí, no terceiro passo, ó, primeira caminhada, segunda caminhada, decido entregar a minha vontade e a vida aos cuidados desse poder superior. Aqui está escrito Deus, na forma como eu concebo. Aqui escreveu Deus no sentido da forma que cada um o concebe. Quarto passo, fizemos minucioso e destemido inventário moral de nós mesmos. Já fiz isso aqui. Você acha que é fácil? Então faz o seguinte, fica a lição aí para 2018, ou para essa semana. Pega um caderno, parecido com isso aqui assim, ó, em branco, e começa a escrever honestamente tudo que aconteceu na sua vida, desde o dia que você nasceu até hoje que você lembra. Honestamente, tudo que você passou. E depois nós temos o quinto passo, admitir-nos perante o poder superior e perante nós mesmos, perante outro ser humano. Aqui entra o apadrinhamento, a natureza exata de nossas falhas. Falhamos mais do que você imagina, os famosos defeitos morais. Sexto passo, pontificamos inteiramente a deixar que esse poder superior renovasse todos os defeitos em mim, ou seja, esse algo maior eu falo, olha, me ajude a fazer essas reparações e dizer, eu não posso me sentir culpado por uma coisa que não era eu com consciência, era eu animalizado.
humildemente regamos a Ele, poder superior, que nos livre de nossas imperfeições. Ou seja, está aqui, eu admito, tem imperfeições, e entenda, agir como não deveria, mas sei que agora tem que agir certo. Isso no 7, porque o 8º, fizemos uma relação de todas as pessoas que eu causei dano e me coloquei à disposição para reparar os danos causados. E aí nós chegamos ao 9º passo, que diz: fizemos reparações diretas a quem nós causamos, sempre que possível. Porque se esse possível for fazer eu cair novamente no uso da substância, não é possível. Salvo quando fazer significa prejudicar a outro ou a ele mesmo. A ele mesmo. E aí vem a mágica, eu adoro isso aqui. Continuamos fazendo inventário pessoal e quando estamos errados, nós o admitimos prontamente. Fez algo errado hoje? Admita para si primeiro. Não porque existe uma norma, porque você entende que aquilo foi errado, aquilo afetou você de uma forma emocional. Não o que a pessoa disse, mas o que você fez. E vai lá e repare. Chega e fala: me desculpe, não foi isso que eu quis dizer, a minha intenção era essa. Se você puder me desculpar. Tem importância isso? Tem, porque você começou se perdoando. 11º passo: procuramos através aqui de prece, meditação, melhorar nosso contato consciente com o poder superior, na forma como cada um concebe, rogando apenas o conhecimento da sua vontade, ou seja, o que é a vontade dessa coisa maior em relação a nós e a força de realizar essa vontade. E o 12º passo, por isso que eu falo, recuperação, serviço, trabalho. Tendo experimentado tudo isso nos 11 passos anteriores, graças a esses passos, procuro transmitir esta mensagem a outras pessoas e praticar esse princípio em todas as minhas atividades. Então esse é um exemplo. Eu fiz questão de achar um exemplo que seria fácil você vivenciar, que você pode procurar uma unidade anônima como amigo, acompanhar reuniões, participar. Temos aqui em Valinhos 2, Narcóticos Anônimos, Alcoólicos Anônimos, sem contar das Irmandades de Familiares, a Al-Anon, na Al-Anon também. Mas você pode vivenciar lá um conjunto de normas, de princípios e valores transformados em normas, princípios éticos transformados em normas que geram uma moral e produzem resultado. Então fica para você a dica aí de alguns elementos. Vou até compartilhar aqui nos comentários esse link para você ler, porque há comentários de cada um desses passos, e eu digo para você, eu faço exatamente isso. Uso na minha vida os 12 passos. Sempre. Não tem outra forma de fazer a vida ser melhor. Sim, e uma coisa que eu vi que tem bastante ligação com a ética, a moral, é a justiça. Tanto que em filosofia eu fiz um trabalho sobre Aristóteles e a gente utilizou a obra dele, Ética Nicômaco. Inclusive a Nicômaco dizem que era o filho dele, né? Não era nada muito uma palavra aleatória. E aí ele dizia lá que justiça é o justo ponto entre os extremos. Então faz pensar que para você ser uma pessoa ética, você tem que se manter no equilíbrio, que aquilo faz com que você consiga levar uma vida ética e tenha isso muito bem claro na sua vida. Exatamente, o caminho do meio. Eu adoro o caminho do meio, porque tudo que depender só de você, vou pegar até o exemplo aqui, já fica até o abraço de uma forma fraterna. O filho Arthur vai fazer a viagem agora em fevereiro de moto para o Chile. Está há 2 anos planejando, preparando tudo, cada dia uma coisa nova. Essa semana ele aproveitou e fez o teste com o saco de dormir, foi dormir fora de casa para fazer a experiência. Já entendeu que algumas coisas podem acontecer, que ele vai precisar tomar uma ação pessoal dele mesmo, e vai ter que ter muita tranquilidade, porque fatos acontecem e você tem que se manter em equilíbrio. O segredo da existência humana, ela está exatamente no equilíbrio. E volto a dizer aquilo que meu pai sempre fala: você fazer porque te causa uma sensação agradável, uma sensação desagradável. E completando, para quem já chegou ou passou por aí, ou está chegando agora, a ética ela só existe porque nós temos uma situação de interação. Existe um indivíduo que interage com outro indivíduo. Então primeiro você precisa do indivíduo, segundo você precisa de outro indivíduo, e aí acontece a interação. Esses 3 elementos para acontecer, aí você tem uma razão para existir a ética. Se você tiver só o indivíduo, não o outro, não há razão. E quando a gente pensa em tudo que está acontecendo no Brasil, essa questão de não ter ética e moral na política, que são as pessoas que deveriam nos representar, a gente acaba
confundindo e até mesmo nos iludindo, porque muitas pessoas falam nessa questão dos políticos com o fato de ser intenso, né? Porque eles roubam milhões. E aí eles se comparam no sentido de que é muito comparado com as ações pequenas que às vezes praticamos no dia a dia. Só que não é uma questão de intensidade, não é uma questão de meia ética, como você Sim. fala. É uma questão de ser ético. Ponto Ser. final. Tanto num quanto no outro. E vou dizer para você, é fácil você sancionar pessoas. O difícil é você viver. É uma frase que eu uso na minha vida, essa eu criei para mim. Ser anjo no paraíso é fácil. Vai ser anjo no inferno para você ver se é fácil. Vai lá. Você ter ligações, e falo muito a questão da ética, a ética do divino, a consciência do divino, também é uma questão simples. Só que você sabe que agir certo, como tem que se agir, fraterno, igualitário, e não estou falando de ideologias, estou falando do que se diz como princípios cristão, judaico-cristão, que é o nosso caso, e mesmo assim a gente não faz. Não faz porque a outro vai fazer. É a responsabilidade do outro. Vou pegar um exemplo. Eu hoje, por exemplo, chegando no meu trabalho, eu vi um copo no chão. Primeira coisa que eu peguei o copo, caminhei, que no meu caminho havia o lixo e joguei no lixo. Alguém pediu, fiz a coisa certa, não vou deixar o lixo lá. E quando eu vou em certos lugares, por exemplo, até dar dica para você, e aí até faço o merchan também. Amanhã, jogo de vôlei, ali no ginásio municipal. Por favor, leve seu copo embora, né? Leve seu papel embora. Cada um levar o seu, ninguém precisa limpar lá depois, gente. É simples assim. E aí falam o que aconteceu na Copa do Mundo, a questão dos japoneses que vieram aqui e depois catavam. Esta é o comportamento mais próximo do que seria o comportamento ético e moral de um determinado espaço e tempo? Sim. Mas ele seria em qualquer lugar. Se é de todos, mantenham arrumado e organizado. Se é de todos, sabe o que acontece? Quebra o vidro, picham. Tem algo de errado no pichar? Não, porque eu consigo entender a pichação ou o grafite com o sentido dela até... Aí eu vou falar que eu estou querendo defender certas coisas. Eu estou um pouco ligando para você, tá? Não quero Vou ser... até ler uma frase que está Frase. Não quero ser corretivamente político, não. Só quero dizer para você o seguinte: tudo que está parado leva à degradação. Então você tem que pôr em movimento. Se você tem um prédio parado, ele tem que estar em movimento. Se você quer até pegar um exemplo, enquanto ela procura a frase aqui. Você precisa entender que... Vou pegar o exemplo de um fórum. Aqui em Campinas, principalmente, acontece isso que é fácil você ver. Fórum e igrejas. Pessoas vulneráveis estão sempre ao encontro desses centros. Por quê? Porque é lá que você vai encontrar a solução e resposta ao seu problema. Então a solução e a resposta está exatamente na ação ética. E na ação intrínseca, dentro de você. Haja primeiro, depois, se quiser, cobre, mas não só haja. Então, mas nessa questão de você precisar de uma instituição, de uma religião para ser ético ou para ser uma pessoa... Aí nós estamos no campo da moral nessa hora, porque nós estamos falando de uma expressão agora. Mas como Sim. Ética, não. Ética age certo porque tem que agir certo. Mas tem pessoas que precisam disso, de um estímulo para que Querendo ou não, aconteça. A frase é do vídeo que já foi publicado nos comentários. Ninguém está satisfeito com o mundo, mas ninguém está disposto a se comprometer a mudar em primeiro lugar a si próprio. Exatamente. É muito pesada essa frase, mas é muito real. Voltamos ao centro de novo. E aí fica a questão que nós levantamos nesse nosso diálogo hoje. Daqui a pouquinho já está quase encerrando. Novamente é rápido isso, né? Muito rápido. Toda vez é rápido. Nossa Senhora, a gente começa Tem já que quase na hora. para 2 horas das próximas vezes. Mas podemos fazer isso mesmo, quem sabe. Falando nisso, vamos lembrar só o seguinte, porque nós estamos aqui. Projeto Seja Você o Repórter, segunda edição, 2018. O ano passado nós fizemos 6 lives, nenhuma reportagem externa, foram só 6 lives, a maioria delas nós debatendo com você que estava aí. Como foi hoje. Isso, como está nesse modelo aqui. E para esse ano nós temos diferente. Sim, nós convidamos várias pessoas e assuntos diversos para que eles pudessem falar da vivência deles. Normalmente são pessoas que estão ligadas a esses assuntos e a gente bateu um papo, uma entrevista. A gente mostrou justamente como a gente construiu essa reportagem, só que na verdade através da live. E aí nós temos as reportagens externas. Isso. Que são 4 esse ano, já foram 2, restam 2. Podemos até falar, né? Uma vai ser... 2 lives também. Uma será na sexta que vem. Na sexta que vem. Ah, você pulou essa?
Sim, porque não será sexta-feira. Faremos diferente dessa vez, porque é a questão de agenda, a questão também de como aquilo que nós queremos mostrar, precisamos de movimento naquele local, então será passado para sábado, nós iremos montar, e desde que o tempo permite, ao final faremos aquela pequena live lá de 10, 15 minutinhos, explicando como é que foi a experiência. Uma coisa eu já sei dessa experiência do Seja Você o Repórter 2018, alguém ralou, hein? Alguém descobriu que o mundo, e nós estamos falando, não é o mundo do jornalismo escrito, mas o mundo de convergências, ele é muito rápido, muito intenso. E acho que até hoje foi a mais longa, né? Que foi a sexta-feira, dia 19, foram quase 2 horas de trabalho ali, mais uns 40 minutos, né? Então, vamos pôr assim, para aquele vídeo de 2 minutos e 30, 2 minutos e 50 segundos que está lá, está aí o link compartilhado com vocês, foram 3 horas de trabalho. Sim. E lembrando que deu um pau, né? Teve edição também. Edição também, pós-produção. A ideia da convergência de mídias é exatamente você fazer agora e deixar agora. Que é isso, é o exemplo da live. A live completou, terminamos, demos o concluir e manter a live, ela já está aí disponível para você fazer o que quiser. Em convergência de mídias, no mundo fluido e até de informação também, por vezes você não consegue trabalhar de forma real a informação. Por isso que hoje, pegar até o exemplo aqui de nós conversarmos sobre ética. Eu assisti desde o momento que nós definimos há praticamente 1 semana e meia, vários vídeos, vários textos, alguns materiais, alguns livros. Por quê? Porque você não vá com a opinião que está sendo dita agora. Vá buscar saberes, vá compartilhar saberes também, mas principalmente vá criar a sua opinião. A minha opinião, ela serve para mim. Eu vivo da forma, vamos dizer assim, da forma moral que eu entendo adequada dentro dos meus princípios e fundamentos éticos. Que eu tento e faço que sejam aqueles mais completos ao indivíduo humano. Por isso que se eu achar uma carteira eu devolvo, se eu achar um valor a mais eu entrego, se eu usar o seu dinheiro eu uso e presto contas como deve, não pego o que é dos outros e principalmente adoro fazer o que eu estou lá para fazer naquele momento. Então, por exemplo, terminando aqui, eu chegar, baixar o vídeo, publicar no YouTube, podia ser ela fazendo? Poderia. Eu assumi isso como compromisso meu. E assumi por quê? Porque é convergência de mídia. Quem trouxe a ideia de convergência de mídia foi mim. A minha pessoa. Dá para fazer mais trabalho? Dá para fazer mais trabalho para mim. Ainda mais que não tem internet em casa, né? Vamos ver se... posso falar para a pessoa lá, põe internet em casa. Pai, põe internet em casa. Primeiro que ela não tem ganho tanto assim ainda não. E internet vai ser bom para todo mundo, tá? Eu digo para você que funciona para todo mundo. Somente... segunda tela, vale a pena, convergência, pesquisa. Mas aí eu estou falando de mim que eu adoro isso, né? Então, essa questão de você buscar vídeos, textos, conteúdos, faz com que você amplie a sua visão sobre aquele determinado assunto. Até mesmo participando aqui da live com a gente, você dando a sua opinião, a gente debatendo de uma forma muito saudável. Porque quando eu assisti o vídeo que o Ulisses recomendou, abriu mais os caminhos sobre ética, porque a gente acaba pensando muito no social, nas relações entre eu e a sociedade, mas é muito interno, é muito uma questão de você olhar para dentro, dá para respirar, você olhar para você mesmo e você analisar as suas ações e pensar de um modo em sociedade mesmo, porque isso é da nossa realidade, não tem como viver isolado, mas a sociedade existe, então a gente tem que desfrutar do que existe. Eu até aproveito aqui que você talvez não tenha entendido, você está falando assim que os nossos vereadores trabalham com ética, eu não sei se é uma pergunta, uma afirmação ou é uma frase solta. Se você entender como a questão deontológica, ou seja, para a construção de normas, eles trabalham pegando os princípios e valores que estão ali e convertendo isso em normas. Que sejam normas que agradam, tem normas que não agradam pessoas. Então, no princípio deontológico, eles estão na ética normativa. Tem mais algo? Porque no meu aqui... Não. Eu acho que deve ser até o calor, né? O calor começa... Tá com calor? Eu tô com calor, gente. Não sei, até com ar-condicionado aqui eu tô com calor. Não, tá desligado. Se tivesse ligado. Tá desligado. Por isso, eu tô quente. Sintetizando a nossa conversa de hoje. Até porque daqui a pouquinho tá encerrando mesmo. Sintetizando o que nós conversamos aqui ou o que você viu antes. Ética é? Ética é você agir de acordo com os seus valores, as suas condutas,
mas sabendo que as consequências são suas, sabendo que aquilo vai vir para você de alguma forma. Então, apesar de existir o meio social que a gente convive, a gente tem que ter noção e consentimento que aquilo é nossa responsabilidade. E aí não adianta culpar o outro, não adianta dizer que a culpa é do político que está roubando, porque se cada um começar agindo de uma forma, isso vai se expandindo e atraindo mais pessoas. A luz atrai a luz. Isso. É assim que funciona. E o pior, né? Olha que interessante. A luz, por menor que seja, uma única vela acesa, ela pode, num quarto escuro, iluminar todo o quarto. Sim. Então imagine várias velas. E aí tem até aquela historinha, né? Que um pastor numa cidade, lá onde tem fogareiros assim para esquentar a casa, ele sente falta de um dos membros da comunidade e ele vai visitá-lo. E aí ele chega em silêncio, senta em frente a esse fogareiro, tira uma brasa, mostra que ela volta a virar carvão e depois aproxima essa brasa novamente do calor que estava, levanta-se e vai embora. Síntese. Se você for alimentado, aquilo que você alimenta, e aí volta uma outra frase também, uma outra historinha, qual lobo você alimenta, né? Sim. O lobo que você alimentar vai ser o lobo que vai sobreviver amanhã. E os dois existem. Os dois existem. Isso faz eu pensar na questão da mente, né? A mente, ela é super poderosa e a gente às vezes não tem muita noção disso, mas a gente tem como destruir nós mesmos ou construir. E aí é uma decisão nossa para que isso se espalhe dentro de nós. E aí o Dionísio aqui completou, ele falou que era uma afirmação, pois confia nos vereadores. É isso mesmo, você tem que confiar e também fazer aquele elemento que a gente sempre diz, eu sempre converso com todos lá também, é estar presente, se marcar presença e também fazer as cobranças com consciência, eles são nossos representantes, então você tem que estar sempre presente também nisso. E você tem que confiar sim, e somente se tiver algum deles que você fez a votação e principalmente porque eles estão para gerenciar o destino da nossa cidade. Então nós temos que confiar sempre e dar elementos para isso também. Então fica até uma dica aí para você que está nos acompanhando agora ou vai acompanhar a live depois. Faça sugestões, além das críticas, faça sugestões também. Aponte o que está em demanda, o que está acontecendo, mas também falando, olha, tem uma situação X que a solução seria provavelmente essa ou essa. As pessoas vão utilizar a ideia e criar caminhos, porque vou até fazer uma breve história para vocês entenderem por que se cria uma lei. Você tem uma demanda recorrente que acontece e em determinado momento você tem que normatizar isso. Em razão do que acontece sempre, você busca a ciência da produção legislativa para você construir uma lei que normatize, e normalmente lei para serem boas tem que ter sanção, porque o ser humano ainda não é ético, completamente ético. Então você cria uma norma que gerencia um determinado espaço e tempo, ou seja, uma cidade, um país, para que estabeleça o bem comum, a convivência melhor entre todo mundo. Se todo mundo fosse ético e respondesse por seus atos, não precisávamos de justiça. A pessoa chegaria aí e falava assim, errei, fiz que não é adequado e vou corrigir isso. Eu adoraria que, independente de que cor seja, as pessoas não disse colocasse e falasse, olha, eu agi de forma errada, não como acontecia, ou ainda acontece no Japão, por exemplo, que as pessoas se matavam por honra, mas que você chegasse e falasse, agi errado, criei minha fortuna de forma errada, está aqui. Posso até entregar ao governo, mas que faça uma ação voluntária, faça uma ação social, retribua, entregue às pessoas aquilo que foi tirado. E digo uma coisa, como para mim é um fato muitas existências, nada está perdido. E se fosse uma só também, faça o certo agora, porque é a melhor oportunidade que você tem de fazer o que é certo. Agora, só existe o agora. E quando surgem algumas consequências negativas por conta de atos inconscientes, é porque a gente precisava aprender com aquele resultado da nossa ação. Não é à toa que as coisas acontecem, não é porque o outro causou aquilo para você, mas sim porque você precisava aprender alguma lição com isso que aconteceu. Exatamente. Isso tem a ver também com a questão de ser ético e assumir os erros. Inclusive uma das frases do vídeo que fala que a evolução vem com a dor. A dor mostra as oportunidades. E as crises são para despertar a consciência. Exatamente isso. Então, nós vivemos num passar a limpo do comportamento ético de uma sociedade como a nossa. E o Brasil, eu sou uma pessoa que confio
ele está no caminho de mudanças. E a mudança vai acontecer quando você também entender o seu comportamento diário e cotidiano, que ele tem que se pautar pelo que é certo, não porque é certo para um grupo ou para uma determinada situação, o que é certo por ser certo. A verdade sempre será verdade, em qualquer lugar que você esteja. E a transição não é fácil, o processo de mudanças é muito difícil, as pessoas sofrem, mas isso é necessário para o crescimento daquela coletividade. E isso, sem dúvidas, vai trazer alguma resposta positiva em tudo isso, né? A gente tem que acreditar que na humanidade e que a humanidade vai prosseguir de uma forma correta. E hoje nós temos grandes vantagens, porque se vocês, assim como eu, já chegou a mais de meio século, você vai ver como era a reação há meio século, há um século atrás, e como você convivia. Hoje tudo, aspas, está muito fácil. Eu lembro da minha adolescência, me comprar o meu microscópio, não foi minha mãe que me deu, nem meu pai. Eu juntei garrafas de vidro, lembra aquelas garrafinhas de vidro que tinha antigamente? De refrigerante, normalmente de cor verde, de cor marrom, juntava e vendia essas garrafas. Foi assim que eu comprei meu primeiro microscópio, olha só que coisa. E ficava vendo formiga, ficava vendo água. Hoje está tudo aí, ó. Você consegue, se você entrar agora aqui, você vai assistir a Estação Espacial Online, o Hubble, o telescópio, Hubble, oh meu Deus do céu. Vai ver tudo isso. Outro dia eu estava assistindo e haviam 17 mil pessoas assistindo uma live de uma geleira descongelando. Você acredita isso? Acredita, gente? Sim. Está tudo acessível, está tudo instante agora. Então, já que tudo está próximo a você, assuma o seu papel. Não há desculpa mais dizendo que não há conhecimento. Aldo, obrigado. Muito obrigada. Estamos aqui para isso. É uma conversa mostrando o projeto Seja Você o Repórter. Então, saboreie, saberes existem. Então, por isso, se não sabe fazer o arroz, assiste o YouTube, vai lá, tá lá a ferramenta. Tá na mão. Tá, gente, usa. E depois diz assim, ó, vou pegar um exemplo. Muitas vezes a esposa, em casa eu crio certos atritos, porque eu sou assim mesmo, adoro fazer isso, mas com carinho, com amor sempre. A esposa fala, você vai fazer isso? Não. O filho fala assim, você vai fazer aquilo? Não. E por quê? É o caminho seu também, vai lá e faz. Por que eu tenho que fazer? E também para mim não precisa ficar esperando. Aldo, é verdade. Vamos ver se... Eu acho que Thaís não, porque a Thaís deve ter compromisso amanhã. Mas eu pretendo estar lá, eu pretendo fazer duas coisas amanhã, se tudo correr certo. Vou ali na tenda do rock, vou ver se eu faço umas 2 transmissões ao vivo ali de uma banda ou outra, porque eu gosto de celebrar a vida e também valorizar a cultura, e principalmente do meu estilo musical, né? E a segunda coisa, se eu não for ao ginásio na sequência, porque eu estou com a intenção, já conversei com o Wagner Alves, de repente transmitir o áudio pela página da Valinhos FM lá do Facebook, quem sabe, não sei ainda. Aqui do Facebook? Nesse Facebook aqui, pela Valinhos FM, então não sei ainda. Ou, você mais maluco ainda, retorna para casa, coloca o meu celular em frente da TV, pega o áudio da TV e transmito a imagem da VV8 pelo Facebook da Rádio Valinhos. Não sei ainda, tanta coisa vai acontecer, só tô a servir. Espero que eu servir me permita amanhã. Mas que a Renata amanhã consiga quebrar aquela coisinha, né? Que eles vêm, empatam, falta uma coisa para deslanchar, daí consegue, tá com o jogo indo, vai até lá, mas quando chega perto dos 20 pontos a coisa, nossa senhora, desenrola. Mas as pessoas estão de parabéns, e quem já viu o treinamento dela sabe que não é fácil não, viu? Isso aí, Dionísio. Só perguntar para o pai Google. Exatamente, hoje nós temos os grandes que os gregos antigamente tinham, né? Então hoje você tem os grandes oráculos, e há mecanismo tanto do Google, e hoje em algumas situações o YouTube está passando o Google já em forma de pesquisa, e lá tem vídeo mais do que texto, tem pessoas que estão ficando só mais vídeo. Sim, é muito mais dinâmico, né? Muito mais, só que aí se gasta também um certo tempo, porque a leitura tem o seu tempo, o seu de indivíduo, no vídeo um pouquinho mais. E até aproveitando falar de YouTube, eu só li o título de um vídeo que é do Leandro Carnal, e é sobre a ética. Ele diz, vida sem ética dá mais trabalho. Então reflitam sobre essa frase. Então fica aí dicas aí que aconteceram, live de hoje falando sobre ética, você no centro, projeto Seja Você o Repórter, produção de vídeos, serão reportagens em formato de vídeo, e eu tive ponderando, em vez de fazer um único vídeo com todas as reportagens, serão pequenos vídeos, viudinhos pequenininhos, entre
1 minuto a 40 segundos no máximo, falando sobre algumas coisas que estão acontecendo na cidade. Então aguarde aí, se não for, devem estar no ar a partir de sábado à tarde, ou então domingo e até segunda-feira. Ou durante a semana, a gente pode programar e vai soltando eles. Sim. Né? Tudo é possível nessa vida. Então agradeço a companhia de vocês que ficaram aí do início ao fim. Aqueles que só passaram e quiserem acompanhar a live depois, foi um prazer estar com vocês. E eticamente nós entramos no horário e saímos no horário, porque esse é o comportamento que tem que ser correto. E não é porque tem uma norma, é porque foi o que foi acordado. Sim, e gratidão pela Sempre. oportunidade, pelos comentários. Teremos mais 2 lives, além da reportagem de sábado ou Isso. domingo. Mas teremos mais 2 lives na terça e na quinta. Uma com Mônica Salomão, na terça-feira, sobre Janeiro Branco. E na quinta-feira com Ailton Aquino, jornalista e que também faz alguns trabalhos com fotografia. Exatamente. Então fica o convite a você aí, nos vemos novamente na terça-feira. Virtualmente nos veremos após a montagem da reportagem, que será no sábado com certeza. Vou torcer para não chover, que facilite o nosso trabalho, mas se chover também, que a natureza faça o papel dela. Nós, como os animais naturais, deixamos as coisas fluir também. Então por hoje, é isso. Sim, e fé na humanidade. Começando por mim, eu acredito que eu faço o meu melhor a cada dia. Isso Você aí. também? Eu também. Então é isso, faça o seu melhor agora, profissionalmente, em casa. E lembre, diálogo resolve tudo, tudo, tudo. E se você não tiver receita para viver, recomendo 12 Passos de Irmandade Anônima. Você vai descobrir que tudo, tudo, tudo começa e termina em você. Sim, não tenha medo de errar, porque você tem a possibilidade de consertá-lo. Perfeito, o tempo permite isso. Aldo, uma ótima noite a nós, a todos aí. Dionísio também, abraço. E aqueles que ficaram do início ao fim, nossa gratidão. E nos vemos agora na live curtinha no sábado. E depois terça-feira, direto da onde? Terça-feira, Espaço Infinito. Espaço Infinito, lá com Mônica Salomão, falando sobre valorização da vida. Até lá. Isso aí, obrigada. Obrigado, obrigado. Foi um prazer estar com vocês. E gratidão, gratidão, gratidão.